Jesus, filhas, estamos aqui para mais um encontro nosso, para continuarmos então meditando um pouco mais sobre a vida de oração de uma mãe espiritual. Então nós estamos sempre falando um pouquinho sobre alguma virtude, os meios, os caminhos para conseguirmos aprofundar e melhorar cada vez mais a nossa vida de oração e principalmente como mães espirituais. E sempre também estamos trazendo alguém para dar algum testemunho, falar um pouco para nós sobre a sua vivência desta vocação. Quero começar até que as senhoras possam ir entrando, possam ir participando aqui conosco. Eu quero aproveitar para ressaltar algum aspecto muito importante deste apostolado. Tem surgido um grande movimento, graças a Deus o Espírito Santo tem buscado mover tantos corações, inspirar tantos corações para então esta vocação. Muitas das senhoras têm sentido o chamado, isso é uma grande graça, mas nós queremos reforçar que isso não é uma pastoral, não é um movimento, não é um grupo, isto é uma vocação, um chamado de Deus, muito especial aos nossos corações, ao coração daquelas que o Espírito Santo tem tocado e tem movido para então viverem esta vocação. A compreensão de que a maternidade espiritual é uma vocação, portanto, um chamado de Deus é muito importante, filhas. Está bem? Então, para sempre no coração de Maria, boa noite, gratidão a todas que estão entrando. Hoje nós vamos dar continuidade à meditação de uma virtude muito cara, que é a virtude da humildade. Então vai ser uma alegria estarem aqui com as senhoras. Quero reforçar aquelas que quiserem perguntar, quiserem participar, interagir, isso é muito importante. Ou mesmo aquelas que vão assistir depois, por meio dos nossos canais, pelo YouTube ou aqui mesmo no nosso Instagram, e depois esta virtude dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas sacerdotais. Doces corações de Jesus e de Maria, fazei que eu vos ame cada vez mais. Nossa Senhora Misericórdia Materna, rogai por nós. Glorioso Patriarca São José, rogai por nós. Com vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Então, filhas, nós estamos meditando desde o ano passado, as últimas lives do ano passado e já o começo das lives desta semana, deste mês, perdão, nós estamos meditando sobre a importância da virtude da humildade na nossa vida de oração. Então, nós já falamos um pouquinho, junto aí com os pensamentos de São Tomás de Aquino, do Padre Garrigo Lagrange, um pouco sobre como esta virtude é importante,
o conceito básico ali, o fundamento da virtude da humildade. Agora, nós vamos começar a retomar um dos degraus que nós falamos também no finalzinho do ano passado. Nós estávamos meditando sobre os 12 degraus que São Bento nos coloca da virtude da humildade. Mas antes de adentrar ainda mais nesses 12 degraus de São Bento, eu quero retomar uma breve revisãozinha do que nós falamos nessas outras lives, porque nós tivemos aí um tempo, né, entre estes conceitos, para que a gente possa ficar um pouco mais claro ao nosso coração. Então, um dos aspectos que nós trouxemos foi que a humildade ela é esta raiz, é o fundamento, é a base da nossa vida de oração, da nossa vida espiritual, da nossa vida, então, de união, de intimidade com Deus. Então, sem esta virtude, nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos progredir. Então, nós estamos aqui meditando já há um ano sobre esses aspectos que envolvem a nossa oração, como nós temos que nos dispor na nossa oração. E nós chegamos agora a esta virtude. Só que nós estamos descobrindo com essas meditações, junto com os grandes santos e doutores da igreja, que é uma virtude muito especial, porque é uma virtude heróica, é uma virtude em que o próprio Cristo Jesus a viveu heroicamente e nos apresentou esta virtude. Só que a virtude da humildade, nós já aprendemos, ela não caminha sozinha. Jesus, o Verbo encarnado, traz para nós 3 virtudes fundamentais: a humildade, a obediência e a pobreza. Então, essas 3 virtudes, elas caminham muito entrelaçadas. Então, nós vamos perceber pelos degraus que apresenta aqui para nós São Bento, que não tem como separar a humildade da obediência, da pobreza, e vai dizer ainda alguns outros mestres da nossa vida espiritual que também é a virtude da paciência. E nós vamos ver que Jesus também tem um coração manso, um coração paciente, um coração misericordioso. Então isso é muito importante para nós como mães espirituais. Lembrarmos que na nossa oração nós temos que trazer essa virtude da humildade, mas também lembrar da pobreza, tanto no âmbito material como no âmbito espiritual. Nós também temos que lembrar da obediência, e nós já falamos tanto desta virtude e falaremos ainda mais. Esta é a próxima virtude, filhas, que vamos meditar aqui, nas nossas lives, porque ela também é fundamental na nossa vida de oração. E depois a paciência. Quantas vezes não temos paciência de esperar, os desígnios de Deus? Não temos paciência de esperar o nosso próprio progresso, as nossas próprias quedas, ou não temos paciência para com aqueles que moram conosco, para o meu marido, para com meus filhos, para com meus irmãos de vida consagrada, de vida religiosa ou sacerdotal. Então, tantas vezes precisamos desta virtude para crescermos juntos. Então, nós estamos vendo que, na verdade, o que nos falta primeiramente é exatamente a virtude da humildade. Ela conduzirá tudo, inclusive virtudes como a virtude da fé, que o próprio Concílio de Trento nos falou. A virtude da fé é o princípio da salvação dos homens, o fundamento, a raiz e a sua justificação. E ela só agrada a Deus diante daqueles corações humildes.
Então, a fé, esta virtude teologal dada a Deus, a nós, por amor, por misericórdia, ela só vai crescer, ela só vai evoluir, ela só vai progredir se nós tivermos um coração humilde, um coração manso, né? Um coração obediente, um coração, então, ali pobre, desapegado de todos os bens terrenos e até mesmo espirituais. Um aspecto importante que nós também já falamos é que a humildade, então, ela deve caminhar na nossa oração. E ela é extremamente necessária. E nós podemos pensar algum dos adornos da maternidade espiritual, que nós já falamos nas nossas formações, que também está lá no nosso canal do YouTube, quando nós falamos dos adornos de uma mãe espiritual. E um dos adornos que nós falamos é justamente a adoração ao Santíssimo Sacramento. E os grandes diante da nossa miséria, diante da nossa grande fraqueza. Então, o verdadeiro louvor, ele expressa esse nosso pensamento, né? Este pensamento de que eu sou pobre, miserável e que me coloca aqui diante de Deus Todo-Poderoso. Nós também falamos de um outro adorno, que é a ação de graças, que inclusive nós, da Fraternidade Misericórdia Materna e também aqui do nosso apostolado Ame pelos Sacerdotes, estamos vivendo este ano. Viver bem a ação de graças a cada comunhão, a cada Santa Missa. E para que nós possamos rezar verdadeiramente esta ação de graça e colher os seus frutos e os seus benefícios, nós também precisamos ter um coração humilde, um coração simples, para reconhecermos os benefícios de Deus e glorificá-lo, louvá-lo e agradecê-lo por tantas graças, por tanta misericórdia para conosco. Depois, outro aspecto desta prática de oração que é muito próprio da maternidade espiritual, o desejo de uma oração expiatória, de uma oração reparadora, como nós já encontramos em tantos corações, né? Este desejo de expiar, esse desejo de reparar pelos nossos próprios pecados e pelos pecados do mundo todo. E só podemos fazer isso se nós perdoarmos as nossas próprias ofensas e perdoarmos as ofensas que o outro faz a nós, como nós rezamos no Pai Nosso. E para isso nós também precisamos de um coração humilde, de um coração contrito. Então, todas essas práticas de oração que nós já falamos em outro momento aqui nas primeiras lives sobre a virtude da humildade, são, então, a grande expressão deste adorno, deste embelezar desta virtude tão cara da humildade na vocação à maternidade espiritual pelos sacerdotes. E agora nós podemos entrar, então, naquilo que São Bento chamou para nós de 12 graus da humildade. Porque nós estamos aqui falando, filhas, de como essa virtude é importante, de como ela tem que estar presente nessas práticas de oração, nesses adornos que nós estamos chamando aqui, junto com o Padre Juan, da mãe espiritual. Mas então, como vivê-la? Pode ser o que as senhoras estão pensando aí no coração das senhoras. Mas, irmã Teresa, como eu vou viver esta virtude? Como praticá-la? Né? Como crescer nela? Como fazer com que o meu coração se torne, então, humilde, contrito, manso, obediente, paciente, pobre, assim como o Verbo encarnado se fez na manjedoura, naquela gruta? Podemos começar então com esses graus do Padre Bento. Os primeiros que nós vamos falar são 7 degraus.
esses 7 degraus expressam atos internos, movimentos, então, secretos e íntimos da nossa alma. E aqui as senhoras podem e devem ter muitas dúvidas e devem se perguntar sobre cada um desses elementos. E aqui a gente consegue compreender esta dimensão da virtude da obediência com a virtude da humildade, com a pobreza, com a paciência, como nós já falamos anteriormente. E até mesmo com uma outra virtude que adorna, que modela, que molda a mãe espiritual, que é a virtude da modéstia, que nosso Senhor Jesus falou à Beata Conchita que existe também uma modéstia do corpo, do gesto, uma modéstia do porte, mas também uma modéstia espiritual. E é sobre esta dimensão que nós, filhas, temos que chegar na modéstia, esta modéstia espiritual, que vai muito além daquilo que expressamos exteriormente com o nosso vestimento, com a nossa vestimenta, com o nosso falar, com nossos gestos, com o nosso comportamento, mas algo que nos move interiormente e que nos revela muito de quem somos e do grau de intimidade que temos para com Deus. Diante desta junção, então, de todas essas virtudes, o São Bento traz para nós o primeiro grau. E o primeiro grau nós já meditamos bastante, nós meditamos bem sobre ele, que é o temor de Deus. Primeiro, nós nos movemos por um temor ao castigo, um medo mesmo de sermos castigados por Deus. Depois é que nós passamos a ter um temor reverencial, um temor filial, um temor do filho que ama o seu pai e não quer ofendê-lo. Nós trouxemos também esse aspecto do temor quando meditamos a virtude da piedade na oração. E meditamos bastante, né? Esmiuçamos em detalhes bem profundos esta virtude, este dom que é o da piedade. E também já falamos no final do ano sobre este primeiro degrau. Agora passemos então ao segundo degrau. Então, no momento que eu já subi esse primeiro degrau, já tenho temor a Deus, esse temor filial, esse temor reverencial de quem reconhece o poderio e o Senhor de Deus para com a minha vida e clamo a Ele, Abba, Pai, né? De como um coração de uma filha que suplica e fala ao coração de um pai, eu devo subir mais um degrau. E este segundo degrau é o da obediência ou da submissão na vontade de Deus. Então, nós conformamos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós já falamos sobre este aspecto como o segundo elemento da nossa vida de oração. Depois de oferecer-se pela salvação das almas, que deve ser o primeiro passo, a primeira postura, o primeiro movimento da nossa alma na oração diária, filhas. Todos os dias eu preciso trazer este desejo no meu coração. Devo colocar à disposição da minha alma e do meu coração para oferecer-se para a salvação das almas, como Nossa Senhora em Fátima nos ensinou. Depois disso, nós passamos para o segundo ponto, que foi justamente a conformidade com a vontade de Deus. Então, aqui é o segundo degrau para caminharmos na humildade. Precisamos nos conformar com a vontade de Deus. Precisamos aceitar os desígnios de Deus. Essa submissão é uma obediência, sem dúvida, humilde. É uma obediência pautada num ato de humildade, de
total curvar-se diante dos desígnios daquele que é o meu Senhor, daquele que é aquele que governa a minha vida. Então eu preciso me colocar de fato submissa, me colocar de fato totalmente entregue aos desígnios de Deus. Nesse aspecto, filhas, é muito importante porque é quando nós compreendemos o sentido do sofrimento cristão. Também já falamos outras vezes sobre esta importância para a nossa vida cristã e de modo especialíssimo para a vocação à maternidade espiritual. Devemos compreender o sofrimento na nossa vida. Se eu tenho um coração submisso, se eu já subi neste segundo degrau da humildade, se eu já sou conformada com a vontade de Deus e já não mais importa aquilo que desejo, que sinto e que penso, mas sim tudo aquilo que Deus quer, deseja e faz e opera na minha vida, eu já sei também que os sofrimentos, as tribulações são graças que Deus nos concede para que possamos nos purificar e possamos também, assim, progredir. Então, esta expressão total de dependência e submissão a Deus, por esta obediência, né? Uma obediência que São Maximiliano vai dizer que precisa ser cega, como Nossa Senhora nos ensinou também, por sua obediência pela fé, ela é muito importante também para nós passarmos por mais um degrau. Então, o terceiro degrau para chegarmos à virtude da humildade é a obediência aos nossos superiores. Só que eu obedeço a esses superiores por amor a Deus. A vida consagrada, a vida religiosa, a vida sacerdotal, isto é muito comum para nós. Nós fazemos um voto de obediência, em obedecer a tudo à vontade de Deus, e essa vontade para nós religiosos é expressa na obediência ao nosso superior, ao nosso formador, ao nosso fundador. Mas isso também deve ser um ato para nós, como esse exercício de uma virtude. Então, se eu estou no meu trabalho, eu devo ser submissa ao meu chefe por amor a Deus. Quando é permitido que se desobedeça, filhas? Quando aquele pedido, aquela obediência, aquela ordem que chega a nós fere os mandamentos de Deus. Neste caso, nós não temos o dever de obedecer. Porém, se não, nós devemos fazer esse exercício, né? Esse exercício de matar o nosso orgulho, matar o nosso amor próprio e ser submissa, então, aos nossos superiores. Mas essa submissão, ela só pode ser verdadeira e ela só será frutuosa e virtuosa se ela for por amor a Deus, colocando Deus acima de todas as coisas. E como eu faço isso, irmã? É necessário um espírito de fé. É necessário aqui o ato de fé, um ato de crer cegamente nos mistérios e desígnios de Deus, para que eu possa amá-lo sobre todas as coisas. E o primeiro superior a quem eu devo ser submissa é o próprio Deus. Eu preciso reconhecê-lo como este superior. Eu devo reconhecer o seu poderio sobre a minha vida em todos os seus aspectos. Não tem como separar, filhas. Não é aqui a minha vida espiritual e dali, do outro lado, de outra forma bem distante, a minha vida moral, a minha vida social, a minha vida no trabalho, no convívio com as outras pessoas. É uma única coisa, onde Deus deve operar, conduzir e governar todas as coisas. Ele é este superior, né?
Aqui sim se apresenta a maior das abnegações que nós podemos fazer, ou seja, a maior renúncia que nós fazemos a nós mesmos. E esta obediência vai se aplicando a outros aspectos da nossa vida, como eu já falei, do trabalho, da relação matrimonial, na relação familiar, e isso eu vou ensinando. Por exemplo, como mãe, eu vou ensinando aos meus filhos essa obediência, essa relação de uma submissão por amor a Deus, colocando neste grau de ordem e de hierarquia. Deus é o primeiro superior a qual eu obedeço, ao qual eu me coloco submissa e pronta ao seu governo. Isso se perdeu muito na nossa vida contemporânea, na vida da nossa sociedade hoje. Nós encontramos uma grande dificuldade em nos colocarmos neste governo de Deus. Nós queremos conduzir todas as coisas e nós achamos que nós temos poder sobre todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos, onde nós devemos sempre agir e buscar e conduzir todas as coisas como se uma capacidade estivesse em nós de resolver, de saber, de ter sempre uma resposta para as coisas, o que não é verdade. Filhas, infelizmente nosso tempo acabou, mas então ficamos aqui. Já vimos o primeiro, o segundo e o terceiro degrau para chegarmos à virtude da obediência e consequentemente, os degraus de uma vida humilde, de chegar ao ápice desta virtude da humildade na nossa oração. Então, o temor de Deus, a obediência ou submissão da nossa vontade a Deus e a obediência aos nossos superiores. Na próxima live, nós iremos meditar, então, sobre os outros degraus para alcançarmos a virtude da humildade. Gratidão a todas, santa noite, Deus as abençoe. E aquelas que quiserem revisitar, o vídeo estará aqui no nosso canal de Instagram e também no nosso canal do YouTube. Eu que agradeço, filhas, pela presença, pela perseverança, e aproveito para fazer de novo o convite. Agora em março, 15, 16 e 17, estaremos com um retiro para a maternidade espiritual. Dom Adair José, Frei Paulo Maria, nosso fundador, e também eu e o Padre Henrique estaremos lá dando formação, recebendo vocês, caríssimas mães, para esse momento de formação, de oração, de convívio. Então, aquelas que puderem estar conosco, será uma alegria. Eu que agradeço, filhas, Deus abençoe e até a próxima terça. E vai nos acompanhando aí, nos seguindo, curtindo e mandem perguntas, que vai ser uma alegria responder às senhoras. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Santa noite. Amém, filha. Deus as abençoe.